Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos no nosso 21º dia, lendo a Palavra de Deus, e o nosso último dia. Hoje a gente vai ler o último livro de João, que é o capítulo 21, que diz assim: Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntaram-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não. Responderam-lhe. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podia arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou a perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Profissão de amor de Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros? Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas? Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingistes e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Porque essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: Não morrerá. Mas: Que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha?
Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas por uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. E assim, nós finalizamos o livro de João. 21 dias lendo a palavra de Deus e com muita gratidão. Apesar das circunstâncias, apesar dos momentos, Deus sempre se faz presente, Ele sempre está conosco, nos guiando, nos mostrando. E a vinda dEle, e a morte, e a ressurreição, é o que Ele nos ensina, de amor, de cuidado, de arrependimento, de coração, amar Ele sobre todas as coisas, seguir seus mandamentos. Deus se faz presente, Jesus se faz presente. É Pai, Filho e Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Obrigada a cada um que pôde ler a Bíblia junto comigo e está aqui comigo. Agradeço e que Deus abençoe a vida de cada um, todos os dias. E não desista. Seja firme, seja forte. Lute, vença esse combate, essa guerra. Guerrei com a espada, que é a espada do Senhor, que é a Bíblia, que é os seus mandamentos, o seu coração direcionado a Ele. Ele se faz vivo. Amém?